e o tema é convocados. O versículo do mês está em João 15,16, parte A, que vai dizer: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi. Quem é que gosta de futebol? E qual é a reação quando um jogador é convocado para um time? Eles ficam muito felizes, celebram, se alegram, não é verdade? E aqui, quem gostaria de ser convocado para um time? Sabe, crianças, quando um jogador é convocado, significa que ele foi escolhido para fazer parte de uma equipe. O jogador, ele não entra em um time sozinho. Alguém precisa olhar para aquele jogador e dizer assim: eu escolho você para fazer parte do meu time. Sabe, crianças, hoje nós vamos descobrir que Jesus, ele também tem um time. E sabe qual é a melhor notícia? Jesus escolheu cada um de nós para fazer parte do time dele. Jesus nos olha com amor e nos escolhe todos os dias. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele nos ama e tem um propósito para a nossa vida. E para viver esse propósito, nós precisamos caminhar com Ele. Olha o que Jesus diz para a gente na Bíblia, no livro de João, capítulo 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Vamos ler de novo o que Jesus vai nos dizer? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que os escolhi. Jesus, crianças, ele começou a convocar os primeiros da sua equipe. Jesus estava caminhando perto do mar da Galileia e ali ele viu dois irmãos, que eram Pedro e André. Eles estavam pescando. Jesus também viu Tiago e João, que também eram irmãos, e estavam ali consertando as suas redes. Aqueles homens não eram homens famosos, nem reis, nem soldados, mas eles eram homens simples, mas Jesus viu algo especial neles. Então Jesus fez um convite. Ele disse: sigam-me. E naquele mesmo instante, aqueles homens pararam tudo o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Mas esses não foram os únicos que Jesus convocou para a sua equipe. Ao todo, Jesus convocou 12 amigos, que eram seus discípulos. E hoje nós vamos ver quem eram esses 12 amigos que caminhavam com Jesus. E os amigos de Jesus foram Pedro. Jesus também chamou Tiago, ele chamou João, ele chamou André, e Jesus também chamou Filipe, Tomé, Tadeu, outro Tiago, que era o menor. Ele também chamou Simão e ele chamou Mateus. Quem aí lembra de Mateus? Bartolomeu. Jesus também chamou Judas Iscariotes. Esses discípulos, crianças, eram pessoas simples, pescadores, cobrador de impostos. Alguns tinham profissão simples, mas Jesus escolheu esses homens para fazer parte do seu time. E eles andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, ajudaram pessoas, fizeram milagres em nome de Jesus, anunciavam a boa nova. Isso nos ensina algo muito importante. Jesus, ele não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas que desejam segui-lo. E assim como Jesus, ele convocou, ele escolheu esse time para caminhar com ele, ele também escolhe cada criança para caminhar e aprender com ele todos os dias. Jesus também convoca para o seu time todas as crianças. No tempo de Jesus, as pessoas não davam muita importância para as crianças. E alguns discípulos, certa vez, tentou impedir que as crianças chegassem perto de Jesus, achando que elas iriam atrapalhar. Mas Jesus disse algo muito importante, demonstrando grande amor por todas as crianças. Ele disse assim: deixe que as crianças venham a mim e não as proíbam que elas façam isso. E ainda ele diz assim: porque o reino dos céus é daqueles que parecem com as crianças. Olha que coisa linda. Jesus demonstrou ali que ele ama todas as crianças e que ele deseja que todas as crianças estejam perto dele, que caminhem com ele, que faça parte do seu time e que aprenda com ele todos os dias. Vocês, crianças, não precisam esperar ficar grandes, crescerem, para fazer parte do time de Jesus. Jesus já te convida para fazer parte do time dele e fazer diferença aqui nesse mundo. Todo time, crianças, precisa de um técnico. O técnico é aquele que prepara os jogadores, que corrige, que mostra as estratégias certas para jogar, que incentiva, que ajuda quando eles erram. E sabe de uma coisa? Jesus, ele faz tudo isso conosco. Jesus é o nosso técnico perfeito. E ele nos ensina através da Bíblia, através da oração, através dos ensinamentos dos nossos pais, dos nossos líderes da igreja, através do Espírito Santo. Jesus é o nosso técnico que deseja caminhar e nos ensinar a maneira certa de viver. Assim como os jogadores precisam ouvir o seu técnico, nós também precisamos ouvir o nosso técnico Jesus. Quanto mais nós ouvimos os seus ensinamentos, quanto mais nós obedecemos aquilo que ele nos ensina, mais preparados nós ficamos para viver da maneira que agrada a Deus. E se Jesus é o nosso técnico, criança, Deus é o nosso justo juiz. Toda partida de futebol existem regras e existe alguém que é responsável por observá-las, que é o juiz. Na nossa vida, Deus é o justo juiz. Ele é perfeito, ele vê tudo, ele nos conhece, ele conhece o nosso coração, ele sabe tudo o que nós pensamos, ele sabe quando nós acertamos e também quando nós erramos. E por amor, esse justo juiz quer nos ajudar a consertar os nossos erros e voltar para o caminho certo. E como vive aquelas pessoas que fazem parte do time de Jesus? Você faz parte do time de Jesus? Então você precisa saber como vivem as pessoas que fazem parte desse time tão importante. Vamos ver o que tem aqui dentro da maleta do jogador convocado?
As atitudes de uma pessoa que faz parte do time de Jesus é amor. Quem faz parte do time de Jesus ama o próximo, ama o Senhor de todo o coração. A oração também faz parte daquela pessoa que faz parte do time de Jesus. A oração nos aproxima de Deus e quanto mais nós oramos, mais forte nós ficamos. O perdão, quem faz parte do time de Jesus, sabe que um dos ensinamentos de Jesus é o perdão. Nós precisamos perdoar o nosso próximo. Ajudar. Ajudar é demonstrar amor pelo próximo. Quando a gente ajuda, a gente, além de estar fazendo bem para o próximo, nós também estamos agradando ao Senhor. Bondade, aquele que é bom, também é uma característica de quem faz parte do time de Jesus. Quem é do time de Jesus também obedece. Lê a Bíblia para conhecer mais ao Senhor e os seus ensinamentos. Quem faz parte do time de Jesus também conta sempre a verdade. Nenhum jogador, crianças, nasce sabendo tudo de futebol, nasce sabendo todas as regras de um futebol, mas ele aprende com o seu técnico. E da mesma forma, nós aprendemos com o nosso técnico Jesus todos os dias. E assim nós crescemos na fé enquanto nós caminhamos com ele. Jesus, crianças, escolheu você para fazer parte do time dele. Você é muito importante para Deus. E hoje eu quero perguntar, quem aqui deseja responder ao chamado de Jesus, ao chamado de Deus e dizer sim, eu quero fazer parte do time de Jesus?